Olá, almas curadoras e buscadores incansáveis. Sejam bem-vindos ao segundo pilar da nossa jornada de terapia. Na nossa última Masterclass, nós mergulhamos no abismo do subconsciente, desvendamos o software da mente e aprendemos a reescrever seus códigos. Mas e se eu te dissesse que esses fantasmas não habitam apenas na sua mente? Eles também habitam no seu corpo e se manifestam em suas dores, doenças, fadiga crônica e padrões de comportamento que a medicina tradicional não consegue explicar. Você já sentiu que suas dores os médicos não explicam? Um cansaço que não passa, mesmo após o descanso, uma sensação de peso nas costas, como se carregasse o mundo inteiro? Isso não é coincidência, meu amigo. Isso é o seu corpo, o seu templo sagrado gritando por socorro. A sua alma está te tentando se comunicar através do seu corpo, mas você não está falando a mesma língua. Hoje nós vamos aprender a decifrar a linguagem oculta do corpo e a restabelecer o diálogo entre a sua alma e o templo que a abriga. Tive a oportunidade de estudar com o Dr. Thorvald Detlefsen, que ensina em sua obra A Doença como Caminho, um livro maravilhoso que mostra como os sintomas físicos são o caminho para a integração da mente. Um dos melhores médicos e psicanalistas, Dr. George Grodeck, ele é pouco conhecido, mas muito profundo, e os casos mais difíceis o Freud passava para ele. E ele é o pai da medicina psicossomática. Ele usava os conhecimentos psicanalíticos relacionados com sintomas físicos. Dizia, por exemplo, que uma boqueira esconde o desejo de um beijo, a necessidade de um beijo. As doenças ginecológicas, por exemplo, também ocorriam devido a repressões da sexualidade. Uma vez eu tive um aluno de hipnose que curou uma pessoa que estava ficando cega. Ele perguntou: quem você não quer mais ver? E daí essa moça começou a chorar e disse que tinha uma amiga, mas que ela se desentendeu e na hora da raiva ela disse que nunca mais queria vê-la. Então o próprio inconsciente da pessoa começou a provocar a cegueira nela. E a partir dali, daquele momento que esse meu aluno fez essa intervenção, ela passou a recuperar a visão dela. Todas as filosofias antigas nos ensinam uma mesma coisa: o corpo é um reflexo do espírito. E a terapia é a única metodologia que te dá um mapa completo para navegar por esse reflexo. Nós utilizamos o que há de melhor em nutracêutica, probióticos, chás medicinais e até mesmo o poder dos coloidais de prata ou ozonioterapia, mas sempre com um único propósito: restabelecer o fluxo de energia para que o corpo se cure por si só. É a ciência a serviço do milagre. E agora nós vamos abordar uma coisa que é muito interessante. O nosso corpo, dentro da visão da terapia, não é apenas carne e osso. Nós somos compostos por vários corpos sutis e invisíveis. Então, além desse corpo material, nós temos outros 6 corpos invisíveis, junto com esse. Então, nós temos o corpo físico, que é esse, o corpo vital, que é uma espécie de uma aura, uma vitalidade que fica ao redor do corpo, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, o corpo búdico e o corpo átmico. Então, 7 corpos ao total. A verdadeira terapia holística deveria tratar cada um desses corpos, mas infelizmente não fazem porque desconhecem. Eles tratam apenas o que eles acham que é holístico. E nesse caso, a nossa terapia é uma verdadeira terapia holística, pois nós vamos abordar os 7 corpos. Vamos começar pelo corpo físico. Este é um corpo material, visível, que vemos e tocamos. Para este corpo é fundamental cuidarmos da nossa alimentação, afinal nós somos o que nós comemos. E devemos procurar alimentos nutritivos,
naturais e orgânicos. Não confundam alimentos com produtos alimentícios. Alimentos são frutas, verduras, cereais naturais. Já os sucos, geleias, farinhas, embutidos, enlatados são todos produtos alimentícios. Então, quando nós vamos ao mercado, aquele monte de gôndolas, a maioria é produto alimentício. A gente vai encontrar alimentos mesmo na parte de hortifrutis. Esses alimentos processados já perderam a essência vital, a vitalidade. É um assunto que nós vamos estar estudando daqui a pouco, e aí você vai entender. Então, quando você come um alface, uma maçã, você está ingerindo algo vivo, com vitalidade. Quando a gente come um doce ou um cadáver de bicho morto, um bife, a gente está ingerindo algo morto, sem vitalidade. E como nós veremos daqui a pouco, nós vamos ver o que realmente isso é. Então, quanto mais conservantes, umectantes, corantes, agrotóxicos e tudo mais o nosso corpo vai ficando poluído. E nós devemos despoluir o corpo, desintoxicar o corpo. O corpo deve estar purificado para poder exercer a sua plenitude biológica. Então, uma dica muito importante: o que a gente não come, a gente não passa na pele. Uma vez uma professora minha estava na Índia e ela perguntou para os indianos se eles não usavam filtro solar. E eles responderam: se a gente não pode comer filtro solar, a gente não passa na pele. Então, não se deve passar na pele qualquer produto. Por quê? A pele tem um alto índice de absorção. Nós temos remédios, hormônios, um monte de coisa em adesivos de pele, né? Então a pele vai estar absorvendo. Então, quando cai uma tinta na pele, nós devemos lavar rapidamente, porque a pele absorve. E a mesma situação ocorre com batons, maquiagens. Nós estamos intoxicando o nosso corpo. Então nós devemos procurar eliminar tudo aquilo que intoxica o nosso corpo. O uso de cremes, loções, protetores solares. Tudo isso contém parabenos e outras substâncias sintéticas que são absorvidas pela pele e que vão intoxicando o nosso corpo. Então, dessa forma, nós entendemos que todos nós estamos muito intoxicados. E o primeiro passo fundamental para ativar os processos de autocura é a desintoxicação do corpo. Essa é a primeira grande lição da terapia, a purificação. Para que o nosso corpo consiga gerar os mecanismos de autocura, é importante nós desintoxicarmos o corpo. Então, um passo simples e poderoso que você pode aplicar agora, inspirado nas ervas e na natureza, pela manhã você beber um copo de água com limão. Isso vai estar ajudando a alcalinizar o seu corpo e eliminar as toxinas e começar um processo de desintoxicação. Além disso, além do limão, nós podemos buscar alimentos alcalinos, que são as verduras, os legumes. Os doces, os refris estão muito ácidos e o corpo, para compensar essa acidez, ele começa a sequestrar cálcio e magnésio dos nossos órgãos e dos nossos ossos. Além disso, o nosso solo é muito pobre em magnésio, então eu recomendo sempre que as pessoas estejam repondo o magnésio, que é um mineral muito importante para a nossa saúde geral do corpo. Nós podemos estar adotando também no dia a dia o hábito de tomar sucos detox e chás diuréticos, depurativos. Também o iodo, na forma de Lugol, ele promove um chacoalhão nas moléculas, permitindo a desintoxicação de metais pesados, flúor, etc. Outro fator muito importante para a nossa saúde geral do corpo é a microbiota. Cerca de 70% a 80% das nossas células do sistema imunológico do corpo residem no intestino. Então, uma microbiota equilibrada é o comando central para um sistema imunológico forte. Eles modulam a resposta imunológica, ajudando o corpo a prevenir reações exageradas, como alergias, doenças autoimunes.
e vai garantindo com que o corpo reaja de forma eficaz a ameaças reais. Então, a microbiota ela é responsável por grande parte da produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, combate naturalmente a depressão. Então, uma disbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota, pode levar à depressão e ansiedade. E tem também agora umas pesquisas mostrando que algumas cepas de probióticos são chamados também de psicobióticos. E eles podem ajudar a diminuir os níveis de colesterol e modular a atividade do eixo HPA, que é um eixo de estresse. Então, promovendo uma calma e uma serenidade que melhora a nossa concentração. E os probióticos, ao reduzir aquela inflamação crônica que nós temos no corpo, ele melhora a absorção de nutrientes, ele ajuda na nossa função cognitiva, melhorando a nossa memória e o nosso foco. E, além disso, os probióticos, eles participam da síntese de vitaminas, do complexo B, da vitamina K, e também das assimilações de minerais importantes, como é o caso do cálcio e do magnésio. O Hipócrates, o pai da medicina, já afirmava: seja o teu alimento o teu melhor remédio. Então nós devemos buscar alimentos ricos em probióticos para manter sempre uma microbiota saudável. Então nós podemos estar usando kefir, kombucha, chucrutes, miso, natto, shoyu, iogurtes, queijos e uma série de produtos que contêm esses micro-organismos, essas bactérias do bem, que vão estar ajudando na nossa saúde em geral. Em um congresso mundial sobre câncer, os médicos especialistas elencaram 3 causas principais: a alimentação, o sedentarismo e o estresse. Então, nós falamos agora há pouco da alimentação. Nós temos que combater, então, o sedentarismo, que é um dos grandes males hoje em dia. As pessoas estão muito sedentárias. Os antigos sábios chineses já afirmavam que quando o corpo se enrijece, ele está a caminho da morte. E por isso que nós vemos na China os idosos praticando nas praças e parques públicos Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial que é feita lentamente, suavemente, e ajuda bastante a promover a flexibilidade e a movimentação. É uma arte marcial que não cansa o corpo, ela é bem suave, é uma meditação em movimento. E o nosso corpo, ele foi feito para se mover. Então, as tensões, as dores, a ansiedade, tudo se manifesta quando o nosso corpo está estático no sedentarismo. Por isso que é importante combater o sedentarismo, é importante mover-se, move. Então, para nós soltarmos a emoção, nós precisamos soltar o corpo. Isso é muito importante. Para soltar a emoção, nós temos que soltar o corpo. E daí que vem os exercícios de bioenergética, exercícios de movimentos que ajudam a liberar traumas e emoções reprimidas. Bom, hoje eu vou te ensinar então um ótimo exercício para isso, que é a dança sagrada. Para fazer esse exercício, você não precisa ser um bailarino, apenas se mova, dance dentro do seu quarto, alonga o corpo, sinta cada músculo, sinta a vida fluindo em você. Dance sem pensar, sem julgamento, apenas dance, deixe a música invadir o seu corpo e mente e deixe o seu corpo se mover espontaneamente. Se durante a dança você sentir vontade de chorar, chore. Você vai estar soltando suas emoções, desreprimindo o reprimido. Essa é a grande chave da psicanálise, desreprimir o reprimido. As doenças nossas são fruto daquilo que foi reprimido, então nós devemos soltar o corpo, soltar as emoções. E essa dança sagrada é um ótimo exercício para nós estarmos fazendo. O yoga também, com as suas posturas psicofísicas e isotônicas, também é uma ótima forma
de a gente combater o sedentarismo e manter o corpo em forma. Além disso, o yoga, como o Tai Chi Chuan e a dança sagrada, não atuam só no corpo físico, mas também nos corpos energéticos, permitindo que as energias vitais circulem pelo corpo. Hoje eu vou ensinar uma coisa que é muito importante. Se vocês entenderem, vai mudar muita coisa na vida de vocês. Para mim, mudou significativamente a minha vida depois que eu aprendi isso. E tenho usado ao longo da minha vida, durante todo o tempo, uma prática muito importante, que é o estado de relaxamento psicossomático. Aqui está o grande segredo que abre as portas dos milagres. Nesse estado surgiram as grandes descobertas e invenções, como as de Edison, as de Einstein. Nesse estado, o cérebro fica mais ágil. Nesse estado, é possível fazer um reimprint nos níveis mais profundos da nossa mente. Nós podemos reprogramar a nossa mente, dissolver padrões negativos, mudar a transcrição genética, mudar a nossa saúde, promover processos de autocura e regeneração dos órgãos. Esse estado é o que eu chamo de modo REC, é um modo de gravação. Nesse estado nós podemos gravar na nossa mente e reprogramar a nossa mente, colocar comandos hipnóticos muito potentes na nossa mente. A minha jornada no conhecimento da mente começou aqui. Quando eu era adolescente, o saudoso padre Chiquinho deu um curso para toda a comunidade. Lá ocorreram centenas de curas, libertação de traumas, fobias. O padre ministrou o curso gratuito para toda a comunidade. O nome do curso era Relaxamento Profundo, Relaxamento Psicossomático e Oração Profunda. Ele era um padre diferente, ele era muito carismático, tinha cabelo grande, cabelo longo, barba, ele até parecia muito com um Jesus, né? E eu acredito que ele ali já exercia algo muito parecido com a terapia. Ele induzia o cérebro a estado de ondas cerebrais alfa, que é um nível que o nosso cérebro está pulsando, o nosso cérebro pulsa, e no estado alfa, que é chamado também de estado hipnoidal dentro da hipnose, nós podemos ter os mesmos resultados de uma hipnose profunda. Então, nesse estado, nós conseguimos imprimir no nosso subconsciente comandos de cura física, emocional, em questão de minutos, fazendo verdadeiros milagres. Esse estado de relaxamento é um estado natural, que nós experimentamos todos os dias, quando nós estamos comendo, deitado numa rede, pensando na vida, quando nós estamos absortos, né? Mas, devido à correria do dia a dia, muita gente não consegue relaxar, não consegue se soltar, né? Elas estão sempre num estado de tensão, de alerta. O pensamento deles está em alerta, a mente está em alerta, o corpo fica em alerta e fica rígido. Então, é importante, necessário, nós aprendermos a relaxar. Embora relaxamento seja uma coisa natural, nós temos que reaprender. E daí que surgiu uma forma de treinamento que serve para a gente aprender esse reflexo de relaxamento. Então, é um treinamento que nós devemos fazer frequentemente, diariamente, se possível. Cada meia hora nesse estado equivale a 2 horas de sono profundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, tinha muita gente doente, ferido, e os médicos tinham que trabalhar muito e não tinha tempo para eles dormirem. Então eles desenvolveram técnicas que em pouco tempo os médicos conseguiam ter um descanso para continuar trabalhando. E depois, mais adiante, 2 médicos descobriram métodos de relaxação. O Dr. Edmund Jacobson, no começo do século XX, criou o relaxamento muscular progressivo, RMP, que se baseia na premissa fundamental de que a tensão emocional e a ansiedade se manifesta como tensão física. Então, ele descobriu que se relaxar a tensão física, relaxa também a tensão emocional.
E daí ele criou um método de indução que partia do corpo para a mente. Então, relaxando os músculos do corpo, a gente relaxa a mente. O Dr. Jacobson descobriu que quando nós tensionamos, contraímos e relaxamos um músculo, sistematicamente, os principais grupos musculares, o indivíduo começa a perceber uma diferença sutil entre tensão e relaxamento. E é aí que o paciente aprende a criar o reflexo de relaxamento, de relaxação, que é o oposto do reflexo de tensão, que é o reflexo de estresse. Então, o reflexo de relaxamento é anti-estresse. E nós podemos aprender esse reflexo, é um sistema interno de aprendizagem. Aprendemos a relaxar o corpo, a relaxar a mente. E na década de 30, o Dr. Johannes Heinrich Schultz criou o treinamento autógeno, que é uma indução que vai da mente para o corpo. Então, ele consiste em autoinduzir as sensações de relaxamento através de formulações mentais. Então, se nós repetirmos certas frases de peso e calor, nós vamos desenvolvendo em nós essas sensações de peso e calor, que são as mesmas sensações de relaxamento e boa circulação. Algumas pessoas se adaptam mais ao relaxamento muscular progressivo, enquanto outras se adaptam mais ao treinamento autógeno. É interessante testar os dois, aprender os dois e ver qual que a pessoa consegue relaxar com mais rapidez. Com o treino, efetivamente, a pessoa treinando sempre, às vezes em questão de 15 segundos a pessoa consegue entrar em estado alfa, mudar o estado da mente. Outras demoram alguns minutos, 5, 10, 15 minutos para entrar nesse sistema de estado de relaxação. Mas com o treino nós conseguimos fazer isso bem rápido. Vamos iniciar então um exercício de relaxamento progressivo. Coloque-se numa posição confortável, pode ser sentado, deitado. Primeiro você vai observar e depois você vai fazer. Eu vou mostrar como que faz e depois você faz. O método exige que você se tensione um grupo muscular por cerca de 5 segundos. A tensão máxima. E depois em seguida você solta e procura sentir a sensação de alívio, de peso, de relaxamento por 20 segundos. E este ciclo você vai repetir ele em sequência, com cada parte do corpo. Nós vamos tensionar e relaxar as mãos, depois os braços, depois a testa, depois o pescoço, depois o tórax, o abdômen, as pernas e os pés. Cada parte do corpo nós vamos tensionar durante 5 segundos e depois relaxar. Então vamos lá. Continue de olhos fechados e fecha suas mãos e aperta bem as mãos. Mantenha as mãos cerradas. Em seguida relaxa. Sinta as mãos relaxando. Respire profundamente. Agora vamos fazer a mesma coisa com os braços. Tensiona os braços. Relaxa os braços. Vamos fazer a mesma coisa com a testa. Relaxa a testa. Vamos fazer a mesma coisa com os maxilares. Solta os maxilares. A mesma coisa vamos fazer com o pescoço. Primeiro para trás. Em seguida relaxa, sente a relaxação. Em seguida para frente. Tenta encostar o queixo no peito. Depois relaxa. Agora com os ombros. Tensiona.
Vamos fazer agora a mesma coisa com o tórax. Fecha bem o peito, contrai bem os músculos do tórax. Relaxa. A mesma coisa agora para o abdômen. Aciona a barriga, encolhe a barriga para dentro. Relaxa. Agora vamos erguer as pernas. Ergue as pernas do chão, tira os pés do chão. Relaxa. Agora com os pés. Flexiona os dedos dos pés. Arqueia os pés. E relaxa. Sinta a sensação de relaxamento por todo o corpo. Continue de olhos fechados e vamos passar agora para o treinamento autógeno, que pode ser feito independente do relaxamento progressivo, mas nessa sequência os resultados são melhores. Então, vamos iniciar agora o treinamento autógeno. Você vai pronunciar mentalmente: sinto-me em paz. Continue repetindo: sinto-me em paz. E vá acalmando os pensamentos, sentindo-se relaxar cada vez mais. Sinto-me em paz. Em seguida, afirme: meu braço direito está pesado. Continue afirmando: o meu braço direito está pesado. E comece a sentir a mão direita e o braço direito pesando cada vez mais. Isso é um sinal de que eles estão relaxando. Em seguida, afirme: meu braço direito está agradavelmente quente. O meu braço direito está agradavelmente quente. Ao sentir a mão direita e o braço direito esquentando, significa que a circulação está aumentando. Então, a sensação de peso e de calor indicam que seu braço direito está relaxando. E automaticamente todo o seu corpo vai estar relaxando. Em seguida, afirme: o coração bate calmo e regular. O meu coração bate calmo e regular. Continue repetindo e tentando ouvir os batimentos cardíacos se acalmando. Em seguida, repita: a respiração está calma e regular. Respire lentamente, profundamente, sem forçar, naturalmente. Apenas respire e afirme: a respiração está calma e regular. Em seguida, o plexo solar irradia calor. Continue repetindo: o plexo solar irradia calor. E concentre-se na região logo acima do umbigo. Ao relaxar o plexo solar, você relaxa também todos os órgãos e vísceras. Em seguida, repita: a testa está agradavelmente fresca. A testa está agradavelmente fresca. Ao relaxar e refrescar a cabeça, reduz-se todo o seu estresse mental. E uma variação importante desta formulação é: a testa está fresca e os pés estão quentes. Testa fresca e pés quentes. Ao induzir a cabeça fresca e os pés quentes, automaticamente elimina-se o estresse e fortalece a saúde geral do corpo. É muito importante manter os pés sempre bem aquecidos. Os antigos já sabiam e falavam sobre isso, que nós temos que estar sempre com os pés aquecidos. E daí que tem um extraordinário valor o escalda-pés. Os pés, de acordo com a reflexologia, são um painel de controle de todo o nosso corpo. Então, cada parte do pé está ligada a uma estrutura, um braço, uma perna, um tórax, uma glândula, uma coluna. E se nós aquecemos o pé, nós estamos trazendo uma saúde geral para o nosso corpo. Certa vez, quando eu estava praticando Tai Chi Chuan,
o Espírito de Deus me revelou que essas práticas abrem os chakras. Chakras são vórtices de energia, imagina um funil, né? E aqui em cima o topo, e ele está captando energia. Então, quando nós estamos fazendo Tai Chi Chuan, quando nós relaxamos o corpo, esse vórtice aumenta, então ele capta mais energia. Então, o Tai Chi Chuan, Yoga, Qigong, relaxamento, eles ajudam nós a revitalizar o corpo, a rejuvenescer, a ter mais vitalidade, mais energia vital. Então, o verdadeiro segredo da juventude não é só cremes, mas energia vital, como nós vamos estar vendo durante a nossa jornada. Uma terapia que eu considero muito importante é a termoterapia. A terapia pelo calor. Pode ser na forma de compressas quentes, pedras quentes, banhos de imersão, ofurô ou sauna. Todas essas terapias, elas fornecem um ótimo recurso para desintoxicação e melhora da circulação. Elas aceleram o metabolismo local. Segundo o Dr. Lair Ribeiro, quem faz sauna todos os dias não morre do coração. A exposição regular ao calor controlado, como numa sauna, ele simula um estresse térmico que força o organismo a se adaptar e produz um efeito profundo na fisiologia do sistema cardiovascular. Então, o uso frequente de sauna, particularmente aquelas da tradição finlandesa, tem sido um objeto de estudo a longo prazo. Tem inclusive um estudo muito interessante, que é o estudo Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor, né? É um estudo sobre os riscos de doença cardíaca por isquemia, que foi observado que com a prática da sauna há uma redução. Então, a redução da mortalidade cardiovascular, né, foi feita assim. Eles pesquisaram e descobriram que se a pessoa faz mais sauna, ela tem menos risco de morte por doenças cardíacas. Então, indivíduos que usam a sauna de 2 a 3 vezes por semana têm um risco reduzido entre 23% de morte cardiovascular. E aquelas que usam 4 a 7 vezes por semana, quer dizer, quase todos os dias, ou um dia sim, um dia não, esse risco cai de 50% a 77%. Então vejam só quanto benefício que traz a sauna. E sabendo que as doenças cardiovasculares são uma das um alto índice de causa-mortes hoje em dia, né? Então, durante uma sessão de sauna, a temperatura do corpo aumenta e vai acelerar o coração, entre 120 a 150 batimentos por minuto. Então, esse aumento controlado e aumentado, ele equivale a um exercício leve ou moderado, como uma corrida. E ele fortalece o músculo cardíaco sem o estresse de um músculo esquelético. Então, o calor atua no nosso corpo como um poderoso vasodilatador. Ele diminui a resistência nos vasos, então faz o sangue circular com mais facilidade. E o coração não precisa se esforçar para o sangue circular, então ele vai estar ao mesmo tempo dando um descanso para o coração, ele vai trabalhar mais rápido sim, mas sem ser forçado por necessidade. Ele vai estar sendo feito por um reflexo de termoterapia. Então ele pode estar regulando a pressão arterial em caso de pacientes hipertensos. É claro que em alguns casos de hipertensão grave, né, tem que ser todos, né, sempre a gente, quando vai fazer qualquer coisa, temos que ver com o médico se estamos aptos para fazer aquele sistema de tratamento, coisa parecida. O calor, ele regula o sistema nervoso simpático, que é o sistema de digestão, de restauração orgânica, de descanso. E vai reduzir os níveis de hormônios de estresse, no caso o cortisol, né?
Isso promove um estado de relaxamento profundo. Então, a própria sauna em si vai fazer com que o nosso corpo relaxe. E com isso nós vamos estar absorvendo mais energia vital. A sauna melhora também a nossa função endoteliar. O calor repetitivo vai melhorando a função do endotélio, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos, que é crucial para a nossa saúde vascular, que geralmente pode estar comprometida, né, com doenças cardiovasculares ou até a aterosclerose. Então, essa melhora da função endotelial vai estar ajudando bastante em doenças, entupimentos de vasos, por exemplo, né? Então, com essa melhora do fluxo, né, com essa dilatação, o fluxo sanguíneo vai mais para os tecidos e músculos e vai otimizando a entrega de oxigênio e nutrientes, que vai também estar ajudando na remoção dos metabólitos, como o ácido lático, que causa aquela dor depois do exercício, né? Então, vai estar sendo eliminado. Então, a sauna ela produz uma série de benefícios que transcende a parte física, apenas ela relaxa também a nossa mente. Alguns estudos indicam que o uso frequente da sauna diminui a probabilidade de AVC, de derrame, acidente vascular cerebral. Então, melhorando a circulação e a inflamação sistêmica e também regulando a pressão sanguínea, foi demonstrado que ocorre uma diminuição de casos de derrame das pessoas que fazem sauna com frequência. Uma outra forma de terapia que eu considero que é milagrosa é a Mo-Sha-Bustang, ou Okyu, que é uma técnica que veio da medicina tradicional chinesa ou acupuntura. Terapeuticamente, nós usamos bastões de artemísia que eles são aplicados em determinados pontos de acupuntura. Mas você pode usar em casa também, obter esses mesmos benefícios sem saber a acupuntura exatamente, né? Pode fazer como os japoneses fazem, eles sabem alguns pontos chaves, né? E eles usam aquecer aqueles pontos chaves ou alguma região do corpo. E também, quem quiser aprender um pouco mais, eu tenho um curso de Mo-Sha-Bustang, ventosa-terapia, auriculoterapia, massoterapia e outras técnicas naturais lá na plataforma da Hotmart. E também, daí se quiserem também, pode entrar em contato direto comigo, que daí eu faço um combo especial, um valor especial em vários desses cursos, né? Mas vamos estar lembrando que a desintoxicação não é só física, ela é emocional, mental e espiritual. Muito importante nós entendermos isso. Vamos agora estudar o nosso segundo corpo, que é o corpo vital ou etérico. Ele é chamado também de duplo etérico, pois ele é uma cópia do nosso corpo, só que ele está em volta, logo em volta do nosso corpo, e é ele que produz a vitalidade, é ele que mantém o nosso corpo vivo. Então, a diferença entre um ser vivo e um cadáver é a existência desse corpo. Esse corpo, mesmo depois que a gente morre, ele continua existindo durante um tempo, e conforme as horas passam, ele vai diminuindo até que ele se apaga totalmente. Isso é possível ser verificado, visto, através da fotografia Kirlian. Eu mesmo tive um equipamento desse, uma máquina que tira a foto da aura, dessa aura eletroefluviográfica, né? É um reflexo da aura, na verdade, não é a aura em si, mas um reflexo dela. Então, quando tem vitalidade, aparece uma aura grande. Quando não tem vitalidade, a aura fica bem pequenininha. Eu fiz um experimento com respiração, cerca de 1 minuto. Eu tirei uma foto Kirlian, saiu uma aura normal. Aí eu fechei os olhos, fiquei respirando e tirei em seguida uma outra kirlianografia. A aura aumentou significativamente, quase dobrou de tamanho. Então, o poder que existe em relaxar, em respirar profundo, em cuidar desse corpo vital é muito interessante para a nossa saúde em geral.
Esse corpo vital pode ser detectado pela quirligrafia, pelo Rio Doraco, que é um aparelho de acupuntura que nós medimos as tensões elétricas da pele e sabemos qual meridiano está em excesso ou deficiência. Temos também aparelhos de radiestesia. Temos o Aura Meter, que é um aparelho que tem duas esferas de metal e nós podemos ver o tamanho da aura da pessoa. Tem um outro tipo de esse que eu falei é do Alrod, né? E tem o Aura Meter, que tem uma molinha e um pêndulo. E nós vamos medindo o tamanho da aura da pessoa por esse aparelho que é bem sensível às energias. Na visão de Hermes Trismegisto, o corpo é uma réplica do universo. O que está em cima é igual ao que está embaixo. O que está dentro é o que está fora. O que a ciência moderna, através de figuras como Michio Kaku, por exemplo, começou a entender, é o que os antigos já sabiam. O corpo é um campo de energia. Os antigos sábios eram vitalistas, como Hipócrates, Paracelso, e também os antigos sábios chineses, indianos, eles falavam que havia uma energia vital, um campo de vida que anima o corpo, que anima a matéria viva. Os chineses chamavam essa energia de Qi, e os indianos de Prana, e os japoneses de Ki. Esse Qi circula pelos Jings, que são traduzidos como meridianos ou canais de energia da acupuntura. Os indianos falam que é o Prana, então o Prana circula pelos nadis, que também são canais de energia. Segundo os indianos, nós temos 72 mil canais e temos 3 principais, que é o Sushumna e o Ida e Pingala, que estão ao redor da nossa coluna vertebral, que é representado como o sistema nervoso neurovegetativo, o simpático e o parasimpático. Os antigos sábios, eles não criaram essas ideias, eles apenas verificaram na natureza. Eles eram empiristas, observavam os fenômenos naturais e entenderam que existia algo que dava vida ao corpo, que na Bíblia nós chamamos de sopro vital, que Deus, quando criou o homem, ele soprou em suas narinas, insuplando vida, alento vital. Por isso que na Bíblia acredita-se que o sopro, esse nefesh, ele é o que traz a vida. E eles estão certos, no sopro, na respiração, está a vida. Então, esses conhecimentos antigos sobre a energia é que justificam como que funciona tão bem a acupuntura, o yoga. Não é milagre, é a ciência do fluxo da energia. Se nós soubermos atuar no fluxo energético, nós conseguimos promover um corpo forte e saudável. Recentemente, a ciência moderna tem comprovado a existência desse campo de energia vital que mantém a nossa vitalidade física. Grandes cientistas como o Dr. Harold Saxton Burr já comprovaram que o corpo tem um campo L de life, um campo eletromagnético invisível. E se esse campo estiver poluído, desequilibrado, o corpo adoece. A sua saúde é o reflexo direto do seu campo de energia. Restaurando-se o fluxo de energia vital, a saúde se restaura, sem necessidade de nenhum remédio. Na mesma época, o Dr. John Pierracos descobriu e mapeou o que ele chamou de biocampo, que também é um campo eletromagnético invisível e que circunda cada ser vivo. E o que é esse campo? Esse campo é a sua aura, é a sua energia vital. É o mapa da sua saúde. E se esse campo estiver poluído, desequilibrado por emoções, traumas de infância, estresse crônico, esse corpo não pode ser curado. A sua saúde é um reflexo direto desse campo de energia. Também o eletrotécnico russo, Simeon Kirlian, ele descobriu a fotokirlian, que é uma espécie de campo eletromagnético, um campo de faíscas elétricas
onde estaria esse campo bioelétrico do corpo. E também o médico e psicanalista William Reich, ele conseguiu fotografar no microscópio essas partículas de vitalidade, que ele deu o nome de bions ou de orgone. E ele chegou a desenvolver aparelhos que captam essas partículas e que acumulam essas partículas de vitalidade, como as caixas de orgone, as orgonites. Experimentos feitos com essas caixas de orgone mostra, por exemplo, que uma fruta dentro dessa caixa dura mais do que uma fruta fora dessa caixa. E um outro concentrador de energia vital, de energia cósmica, são as pirâmides. As réplicas das pirâmides de Quéops, que são feitas de madeira, de metal ou papelão, até de concreto, né? E eles têm um efeito real sobre os seres vivos. Eu mesmo tive pirâmides, fabriquei as pirâmides, as réplicas, e fiz experimento. Coloquei ali um peixinho, um dentro e um fora da pirâmide. O que ficou dentro da pirâmide ficou intacto, ficou como se fosse uma pedrinha. O que ficou fora da pirâmide se desmanchou, derreteu, apodreceu. Né? Então, o poder que tem as pirâmides de manter, de preservar a estrutura orgânica viva. Então, para tratarmos deste corpo, o corpo vital, nós podemos usar a acupuntura, a massagem shiatsu, que atua nos pontos de acupuntura, também as terapias de microsistemas, como auriculoterapia, reflexologia, também vão atuar na sua energia vital. E também as terapias vitalistas, como o reiki, a cura prânica, o qigong, a piramidoterapia, as caixas de orgânico, todas elas podem ser usadas para aumentar a nossa energia vital. E eu vou ensinar um exercício muito interessante, que é a respiração sagrada. Os antigos mestres indianos, como o Dr. Shivananda, eles nos ensinaram o poder do pranayama, que é o controle da energia vital através da respiração. A respiração não é apenas ar. Junto com o ar, nós assimilamos também as partículas de vitalidade. Então, além do ar que oxigena as células, nós estamos também trazendo para dentro de nós, junto com o prana, as partículas de vitalidade. Então, juntamente com o ar está o prana, que são partículas de vitalidade. Então, controlar a respiração ajuda a controlar essas partículas de vitalidade. Quanto mais tempo ficar dentro do nosso corpo o ar, mais tempo ele vai ser absorvido. Então, quando a gente respira devagar, lentamente, nós estamos assimilando oxigênio e prana. Quanto mais tempo esse ar estiver dentro dos pulmões, mais vai ser absorvido esse prana. Então, a respiração sagrada é a aplicação dos pranayamas. Existem vários tipos de pranayama, cada uma com sua função, mas nós vamos praticar agora um modo simples de pranayama, que é bem fácil você fazer e você vai poder sentir o resultado imediato dessa prática. Então, feche os olhos, inspire profundamente pelo nariz, contando de 1 até 4, bem devagar, por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segure o ar, segura durante 4 segundos. E agora soltando o ar bem devagarinho por cerca de 8 segundos, o mais lentamente possível. Agora, durante a inspiração, você vai imaginar uma luz azul que vai entrando pelos pulmões, junto com o ar, e essa luz faz os pulmões ficarem brilhantes, e essa luz vai para o coração, e do coração vai para todo o corpo através dos vasos sanguíneos, indo para cada célula, energizando cada célula, revitalizando cada célula. Repita esse exercício por cerca de 5 minutos, ou o tempo que você conseguir fazer ele com tranquilidade. Com o tempo, você vai poder usar esse mesmo exercício durante mais tempo, claro, direcionando essa energia vital para cada órgão que você quiser. Então, se você quiser a energia mais no fígado, você vai concentrar essa luz indo para o fígado, curando o fígado, restaurando o fígado.
A mesma coisa para os intestinos, para os rins, para qualquer outro órgão que a gente necessite de uma cura. Então nós podemos estar usando essa respiração sagrada para estar curando o nosso próprio corpo. Há um ponto que nós, desenvolvendo bastante esse exercício, nós conseguimos ver essa energia vital circulando e efetivamente ela vai estar curando e fazendo verdadeiros milagres na saúde. O terceiro corpo é o corpo astral ou corpo dos desejos. É o corpo das emoções. É ali onde situam-se os chakras ou vórtices bioeletromagnéticos transdutores de energia. Cada chakra está ligado a um órgão ou função. Eu tive a oportunidade de estudar com o Dr. Hiroshi Motoyama, do Japão, que ele fez uma importante correlação entre os pontos de acupuntura e os chakras. Ele, inclusive, inventou um equipamento que conseguia monitorar o tamanho do chakra, a saúde do chakra, através de um aparelho que fotografava a atividade bioeletromagnética dos chakras. Então, a ansiedade que a gente tem na mente, aquele nó no estômago, a insegurança, a dor nas costas, aquela raiva que a gente não expressou, se torna uma dor de cabeça, por exemplo. Então, tudo quanto é sintoma vai se transformar numa dor física, numa dor nas costas, uma dor de cabeça. Então, o medo do futuro causa, por exemplo, a fadiga crônica, o corpo fala. Frequentemente ouvimos dizer que o que a boca cala, o corpo fala. Então, tudo que é reprimido, uma hora ele se manifesta na forma de sintoma. Então, nós temos que aprender não reprimir, porque tudo que é reprimido, uma hora estoura. E quando estoura, estoura na forma de doença. O inconsciente sempre arruma um meio de mandar seus sinais. Uma vez eu tratei de um paciente que ele tinha uma dermatite alérgica intratável. Ele tinha procurado os melhores médicos, tomou os melhores remédios, pomadas e nada disso deu resultado. E daí eu apliquei a terapia de regressão. E a gente descobriu durante aquela sessão que aquela coceira vinha de uma raiva reprimida. Há um tempo atrás haviam assassinado o filho dele e ele guardou muita raiva. Então, após liberar essa raiva, ele curou aquela dermatite que não tinha remédio nem médico nenhum que resolvia. Então, é muito importante nós não reprimirmos as coisas dentro de nós, porque tudo que a gente reprime vira sintoma. Tem um caso clássico citado por Freud de uma mulher que ela não conseguia beber água. O que aconteceu? Naquela época, ela foi visitar uma amiga e viu que o cachorro estava bebendo água no copo. A partir daquela visão, ela desenvolveu um trauma interno. Como ela reprimiu, ela não falou nada para a amiga, ela, na época, talvez sentiu vontade de falar assim: nossa, que nojo, o cachorro bebendo água no copo. E ela reprimiu, porque era uma época que o povo tinha mais educação, eles eram mais distantes, né? Então eles não falavam qualquer coisa, como hoje em dia as pessoas falam qualquer coisa de qualquer jeito. O bom é que não estão reprimindo, mas por outro lado estão causando grandes estragos, porque o outro às vezes se cala, né? Então a pessoa em si não desenvolve um trauma, uma coisa, mas ela causa no outro um trauma. E nós, por nossa vez, nós temos que aprender a mandar embora os traumas, as energias ruins. Não digo sair batendo, socando todo mundo. Nós temos na bioenergética exercícios, por exemplo, de socar travesseiro, almofada, para liberar essa raiva reprimida, né? É uma forma de pôr para fora energias que estão causando dano para a nossa saúde. Para tratar desse corpo astral, nós podemos praticar o yoga ou reiki, e nós vamos agora fazer um exercício que é para a limpeza e harmonização dos chakras. Então, vamos lá. Na inspiração, imagine uma luz dourada entrando pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário, e essa energia vai indo para os pés, percorre todo o corpo e vai até os pés.
Na expiração, imagine uma luz cinzenta saindo pelos pés, pelas mãos. E nós vamos fazer 5 minutos desse exercício, imaginando a luz azul vindo, uma luz dourada e depois uma luz cinzenta, colocando para fora todas as energias negativas. Em seguida, nós vamos imaginar que a luz entra pelo chakra coronário e sai pelo chakra frontal. Então a luz entra por aqui, a luz sai por aqui. Depois a luz entra por aqui e sai por aqui. Novamente a luz entra por aqui pelo chakra coronário e sai pelo chakra laríngeo. Depois a luz entra pelo chakra laríngeo e sai pelo chakra coronário. Depois a luz entra pelo chakra coronário e sai pelo chakra cardíaco. Depois entra pelo chakra cardíaco e sai pelo coronário. E assim nós vamos fazendo com todos os outros 7 chakras. E depois nós invertemos. Nós começamos com a energia entrando pelo chakra raiz, chakra da base, saindo pelo chakra prostático uterino, depois entrando pelo chakra prostático uterino, saindo pela base, e assim nós vamos fazendo com todos os outros chakras, e assim é feita a limpeza completa dos chakras. Com esse corpo astral, nós podemos ter experiências fora do corpo, a chamada viagem astral. Nós podemos ter experiências numa outra dimensão paralela. Nosso corpo fica dormindo, deitado, dormindo, e o nosso corpo astral, ou nossa alma, viaja pelo mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, nós podemos encontrar com pessoas que já desencarnaram, podemos encontrar com mestres e podemos estudar diretamente com os mestres. Essa é a grande vantagem da saída astral, de poder verificar o que é real, o que é mais verdadeiro numa dimensão superior. Ali nós podemos descobrir os verdadeiros mistérios da vida e da morte, o que realmente é a nossa existência. Então, enquanto a pessoa não tem essa vivência de viajar em astral, de sair do corpo, ela acha que o mundo é só aqui, o mundo físico. Uma vez que ela tem esse contato com o mundo espiritual conscientemente, que ela viajou nesse outro mundo, que ela pode viajar nesse outro mundo, a vida dela muda. Ela passa a viver em 2 realidades ao mesmo tempo, a realidade física e também o mundo espiritual. E toda noite nós vamos para esse mundo espiritual. O problema é que nós não lembramos, nós não sabemos o que aconteceu. Para nós foi um sonho. Sonhei com isso, sonhei com aquilo. E na verdade são experiências no mundo espiritual. Só que o que acontece? Nós estamos com a mente, a nossa consciência está adormecida. Então nós não lembramos o que acontece lá, o que nós fazemos lá. Mas cada um de nós, às vezes, faz missões importantíssimas lá do outro lado. Como eu tive a oportunidade de tomar conhecimento de uma pessoa que fisicamente é uma pessoa comum, normal. Durante a noite ela cumpre missões importantes no mundo espiritual, missões de resgate espiritual, de promover rituais lá na outra dimensão, de fazer iniciações em outras pessoas no mundo espiritual. Iniciações espirituais, em que a iniciação é uma espécie de batismo espiritual. Quando a pessoa se inicia em alguma coisa, ela está entrando dentro daquele mundo, daquela egrégora e se fortalecendo. Então lá no mundo espiritual tem iniciações, batismos espirituais. Vamos agora estudar o corpo mental. Este também é um corpo sutil, invisível, ele é feito de matéria mental ou humanas e é o que nós chamamos de mente. A mente não é o cérebro, isso que nós temos que entender bem. O cérebro é só um receptor, uma antena que capta ondas mentais. Acontece que a parte mais física desse receptor mental, do nosso cérebro, está com sérias intoxicações. Trata-se da nossa glândula pineal, ou epífise. E ela geralmente está intoxicada pelo flúor, que é usado na água tratada, nos cremes dentais.
Essa calcificação é vista como um velamento, um vedamento desse órgão que produz em nós a clarividência e uma conexão direta com o mundo espiritual. É como se fosse uma antena espiritual, essa glândula pineal. E esse uso excessivo de flúor que deram para nós, ele vai calcificando essa glândula, calcificando essa capacidade nossa de intuir, de ter acesso ao mundo espiritual. Então é muito importante nós estarmos descalcificando essa glândula pineal. Então, o primeiro passo é estarmos evitando o que calcifica. Então, evitar água tratada, usar filtro de barro ou algum outro tipo de filtro, e evitar creme dental fluorado. Então, dá preferência a cremes sem flúor, porque eles nos deixam torpes, abobados, eles vão calcificando a pineal e vão deixando a gente meio abestado. O magnésio é vital para o metabolismo do cálcio. Então nós devemos estar buscando ingerir mais magnésio, né? No caso, suplementar magnésio, porque os alimentos eles são pobres de magnésio aqui no Brasil. O boro também, ele ajuda na absorção e na regulação da vitamina D, do magnésio, do cálcio. Também, outra vitamina muito importante é a vitamina K2, que ela é importante no direcionamento do cálcio para os ossos e dentes e impede que esse cálcio se deposite nos tecidos moles, como o caso da pineal, dos vasos, das articulações. Então, as fontes ricas nesse mineral, nessa vitamina, que é o K2, é a gema de ovo e o natô. Natô é soja fermentada. Né? Então, 2 alimentos ricos em vitamina K2, que é muito importante nessa desintoxicação da pineal. Outros elementos importantes também é o iodo, na forma de lugol ou tintura. O iodo eu costumo usar assim. Eu passo na pele um pouquinho de iodo e observo se ela absorve rápido ou não. Se absorver rápido é que está faltando iodo. Então sempre de vez em quando eu estou passando um pouco de iodo na pele. Outro elemento é o vinagre de maçã, também o tamarindo e o açafrão ou a cúrcuma. Eles ajudam a desintoxicar o nosso corpo. E o melhor tratamento desse corpo é, sem dúvida, a meditação. Com a meditação, nós vamos desenvolver o córtex cerebral e produzir um estado de coerência cerebral. Então, com a meditação, nós conseguimos dominar a mente, os pensamentos, os sentimentos e até o nosso próprio corpo, inclusive funções consideradas como autônomas, como batimento cardíaco, respiração, nós controlamos através da meditação. Na obra O Caibalião, afirma-se que o todo é mente, que tudo é mental, que tudo o que existe foi criado na nossa mente. Então, através do domínio da mente, nós podemos manifestar e co-criar qualquer situação de vida, seja uma cura, um milagre. Por isso que esse primeiro pilar, o pilar da mente, que nós já estudamos, é tão importante. Só que para a nossa mente funcionar bem, nós temos que ter esse segundo pilar, que é o pilar do corpo, purificado e preparado para manifestar tanto a nossa mente quanto o nosso espírito, que é o terceiro pilar. No meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, eu fiz uma monografia sobre os benefícios da meditação na saúde humana. Quem quiser adquirir essa monografia vai estar disponível na Hotmart, e nela eu explico os vários tipos de meditação, meditações estáticas, em movimento, meditação dos yogis, dos monges, dos padres, as pesquisas científicas e os benefícios que trazem a meditação. Os outros corpos sutis são muito sutis e nós vamos estar estudando nos níveis mais avançados da terapia. Todas as filosofias e ciências se encontram na visão de Jesus. Quando ele tocava em alguém e a pessoa era curada, ele não estava apenas restaurando a saúde a nível físico. Ele estava injetando essa energia vital, essa energia de cura tão poderosa, que é o nosso campo eletromagnético.
e que ao emanar essa energia vital, naturalmente ocorre a cura. Por isso que ele usava o poder das mãos. Como bem explicou Mikao Sui. Mikao Sui era um professor universitário e ele estava explicando que Jesus curava com as mãos. E um aluno perguntou: professor, o senhor acredita mesmo que ele curava com as mãos? Ele: sim. E o aluno perguntou: como? Então o professor ficou sem resposta e ele pediu licença do ensino para poder ir pesquisar e descobrir como Jesus curava com as mãos. E daí surgiu uma ciência chamada Reiki, que é a cura com as mãos. Ele pesquisou vários manuscritos, fez muitas pesquisas e chegou a essa conclusão de como Jesus curava com as mãos, que é também como nós fazemos na terapia. Nós injetamos um fluxo energético vital no nosso paciente. Esse fluxo não é roubado de nós, ele vem do universo. E quando nós recebemos essa energia e passamos para alguém, nós ficamos com 30% dessa energia. Nós também estamos sendo curados no momento da cura. Isso que eu acho tão bacana nessa profissão de terapeuta, que nós também vamos nos curando à medida que nós curamos o nosso próximo, nós também estamos nos curando. Então, Jesus, quando ele estava fazendo algum milagre, ele estava praticando a terapia na sua forma mais pura. Ele via o corpo como um reflexo da alma e a cura do corpo como uma restauração do espírito. A mente é o software, o corpo é o hardware, e para que ambos funcionem em sincronia, a cura do seu campo de energia é fundamental. Então hoje você aprendeu as chaves para destravar o seu templo sagrado e para que essa energia possa fluir livremente para poder manifestar com toda a perfeição o Espírito de Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos para o pilar que une todos eles, que é o pilar do Espírito. Mas se você já sentiu o chamado em aprofundar nessa sabedoria, eu preparei algo para você, que é o livro O Templo Sagrado, que te ensina o passo a passo para começar essa purificação do corpo-templo, com várias técnicas inspiradas na sabedoria milenar das terapias vitalistas. E também nós temos o guia dos probióticos, que estarão sendo lançados em breves na plataforma da Hotmart. O link para esse material exclusivo vai estar na descrição. E eu quero agradecer muito pela participação e nós nos vemos na nossa próxima Masterclass. Namastê.